cara, é uma coisa que já começa tilt, quando a ideia central é uma ideia de purificação. É uma ideia de falando assim grosseiramente, né, de clareamento, vamos dizer assim, né, de processos reencarnatórios, de karma, de resgate, de missão, que você vai reencarnando como uma grande lavanderia espiritual, com vários processos de lavagem, até você atingir um grau de pureza, um grau de purificação, um grau de santificação, que você não precisa mais reencarnar. E é até irônico dizer que isso aparece também, né? Claro que numa outra roupagem, numa linguagem completamente diferente, mas não deixa de aparecer também na religião neopentec, né? A diferença é que ao invés de você ter a reencarnação, né? Pois na Bíblia está escrito que só morremos uma vez, você tem essa chance, entre aspas, de fazer isso em terra, né? Mas a ideia de purificação, de atingir um grau de pureza, né, para você ganhar alguma recompensa ou sei lá o que, aparece nos dois polos, né, nos dois lados da moeda. Então, assim, eu acho que foi uma das paradas que me levou para Quimbanda, né, para o Candomblé e principalmente para Quimbanda, é sobre discutir sobre a bondade genuína, né, porque ao contrário do que muito se aponta na religião espírita, na Quimbanda existem espíritos que não quiseram luz, que vivem no umbral mesmo, saca? E tá tudo bem. Então, assim, quando você espera uma recompensa ou quando você tem medo do inferno, isso é bondade genuína, sabe? O que te motiva a ser bom? É uma das coisas que a Quimbanda discute, né? O que te motiva a dar a outra face, né? É isso que a Quimbanda discute, e é um dos motivos da Quimbanda também ser mais mal vista, né? Porque a Quimbanda, a caridade, ela não é uma obrigação, né? Enquanto no Espiritismo você tem o grande lema que é fora da caridade não há salvação, mas a Quimbanda, ela diz que no mercado de Exu, quem não leva nada tá roubando. As religiões de matriz afro, em sua grande maioria, são religiões ligadas à natureza, né? E com isso são religiões amorais, né? Claro que depois do processo de sincretismo, né, e tal, processo de diáspora, contato completamente tóxico com o cristianismo, isso foi meio que se diluindo, né? Mas via de regra a gente sempre fala sobre a amoralidade da natureza, né? Uma vez que os orixás são na maioria das correntes, representações da natureza. Então os orixás, eles são amorais, né? A justiça é cega, não sei o que e tal. Fala muito sobre a amoralidade dos orixás que a gente tem, e por consequência disso, a bondade genuína, né, no caso, ela existe, uma vez que você não precisa esperar recompensa terrena ou celestial, ou fugir do inferno, ou do umbral, ou enfim, qualquer vale aí similar. A gente até hoje pergunta, né? Ai, como que existem terraplanistas? Oh, meu Deus, como o rolê antivacina se espalhou tanto e tão rápido? Porque criou-se, principalmente no campo progressista, criou-se a imagem do crente raivoso, né, bostejando sobre vacinas e sobre ciência e tudo mais. Sendo que a grande raiz da maior parte das teorias da conspiração eu vi surgir em grupos espíritas ou, enfim, simpatizantes. Mas essa coisa da conspiração, da teoria da conspiração, eu vi surgir justamente em grupos espíritas, né? De seres evoluídos, de outros planetas e tudo mais. Eu tenho até que tomar um certo cuidado, porque tem gente na minha família que, sabe, que começou a enveredar um pouco nisso. Começou com o Emanuel e aí foi pra Operação Prata, tá ligado? E enfim, aí a coisa degringolou. Mas as grandes teorias da conspiração surgiram em grupos espíritas. Então, assim, só que como o espírita ele fala polido,
ele fala, né, limpinho, branquinho, não sei o quê. Então o campo progressista meio que deixou isso passar batido, porque não é o inimigo lá muito visível, né? É muito fácil você bater em quem você pode ver. Mano, uma parada que sempre me pegou nesse rolê kardecista foi essa porra de criança índigo, tá ligado? Isso sempre me pegou porque, né, crianças índigo eram um rolê dentro da paranormalidade, que eram crianças que eram responsáveis por reconstruir a humanidade. Eram crianças que meio que já nasciam evoluídas, né, e usavam isso inclusive para justificar pessoas com deficiência, porque existe isso também, né? Você atribuir uma espécie de culpa, uma espécie de merecimento a pessoas PCDs e pessoas negras. Qualquer pessoa que não fosse, sabe, branca, europeia e rica, tá ligado? Ela tinha um resgate, ela tinha uma coisa para resgatar, ou uma grande missão, né? No caso dessas crianças índigo, era uma parada dessa, que era um bagulho que me irritava absurdamente. Isso foi atribuído principalmente para crianças com autismo durante uma época. Inclusive, eu acho que fizeram até filme sobre isso, se eu não estiver enganada. Mas, enfim, eu dei uma pesquisada aqui no Wikipedia só para eu ver se eu tô falando merda. Mas, enfim, o termo utilizado para descrever crianças que a parapsicologia, uma pseudociência, adorei, uma pseudociência acredita serem especiais. Os defensores dessa crença afirmam que os índigos constituem uma nova geração de crianças com habilidades especiais, com o objetivo da reconstrução de uma nova era na humanidade. Bom, eu não preciso nem falar que essas crianças índigo eram crianças brancas, né? Eu acho que na verdade eu preciso falar porque nós estamos num podcast, né? Não tem vídeo aqui. Mas se você digitar criança índigo no Google, você vai ver a foto de uma criança branca, caso você queira ter essa comprovação. A melhor parte essas crianças eram majoritariamente nascidas entre os meados dos anos 70 e início dos anos 80, mas ainda vindo ao mundo, as pessoas índigos chegaram à Terra como guerreiros espirituais, com o objetivo de quebrar antigas estruturas e abrir o caminho para uma próxima geração chamada de trabalhadores da luz. É sempre luz, é sempre claro, é sempre branco, é sempre puro, né? E além disso, extremamente maniqueísta, né? Eu acho que isso ficou claro aqui. Qualquer coisa que fuja desse maniqueísmo, dessa coisa de bem e mal, puro e impuro, tudo que fuja disso é uma lógica não compreendida, né? Ou simplesmente associada à maldade, que é o caminho mais fácil. Falando de pureza, né, mais uma vez, justamente por não ter como, além de ser criminoso, obviamente, você imputar culpa a uma pessoa com a condição de pessoa com deficiência ou pessoa com autismo, TDAH e tal, surgiu essa parada de índigo, né, para justificar esses comportamentos justamente por pessoas negacionistas que retardavam o diagnóstico ou o tratamento adequado de seus filhos, né? Já que você não pode dizer para essas pessoas que elas são culpadas por ter, né, determinado transtorno ou condição, você simplesmente diz que elas têm uma missão, né? Então você rotula essas crianças, você rotula essas pessoas, né, para pureza, para o bem, para a luz. E eu não preciso nem falar que isso foi lucrativo para muita gente, né? Não preciso nem falar que uma galera ganhou dinheiro em cima disso, seja vendendo livro, seja vendendo, né, alguns tratamentos, por assim dizer, seja vendendo pré-coachismo, né?
se hoje a gente tem os chamados coaches, nessa época também tinha, eu diria que foi o processo embrionário do coaching, sabe? Enfim, uma galera lucrou com isso e vai continuar lucrando, porque enquanto existe essa porra, enquanto existe gente que compre essa ideia, não só financeiramente, mas que se agregue a essa ideia, isso vai continuar existindo. O espiritismo é uma religião muito confortável para quem quer se sentir inteligente, né? Tu pode falar de espírito atravessando parede, de materialização do não sei o que, e soltar um física quântica no meio, tá ligado? E fica lindo, e fica com aquele ar pedante, né, de sempre, e para você parecer mais ou menos científico, né? Porque quando eu falo que eu tô vendo herê, eu sou um espírito inferior, mas quando eu digo que através do tunelamento quântico o espírito se materializa atravessando a parede, aí, nossa, aí já é ciência. Oh, meu Deus! Né? Minha mãe sempre batia muito nessa tecla, né? Da ciência. A ciência e a religião estão, né, conversando entre si, sendo que eu acho que a ciência ela nunca teve esse objetivo, né? Seja de confrontar ou de explicar fenômenos religiosos, né? Mas enfim, é muito confortável para qualquer intelecto mediano se sentir inteligente, e daí a gente parte, né, para as famosas teorias da conspiração, né? Que é uma verdade, o consolador que vem para trazer a verdade, né? Enquanto a figura do consolador na igreja evangélica é o Espírito Santo, né? Porra, eu sou uma criatura mágica, resultado da fusão de duas criaturas bizarras, né? Que é o meu pai, pastor da igreja batista, e minha mãe, kardecista, né? Então... e eu escolhi ser o pior dos dois mundos. Mas enfim, voltando. O Consolador, ele aparece na igreja evangélica, né? Como, depois da morte de Cristo, como Espírito Santo. E o Consolador aparece, né, de acordo com a doutrina de Kardec, ele aparece como o Espírito Revelador da Verdade, que convenientemente é o Espiritismo, né? São as revelações espíritas que vêm para esclarecer o mundo, né? E tudo mais. Então, assim, mais uma vez essa ideia de conspiração, porque acho que a base de toda teoria conspiratória é justamente você ter acesso ao segredo, a uma grande verdade bombástica que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, né? Então, assim, é aquela coisa de se sentir especial. Mas ninguém quer fazer uma porra de uma equação de mecânica quântica. Mas, né, todo mundo quer falar em tunelamento quântico e não sei o que lá. O que é uma teoria da conspiração, se não uma grande verdade que poucas ou quase nenhuma pessoa tem acesso, e justamente por isso você tem o privilégio de saber aquilo antes de todo mundo, né? O kardecismo, ele tem um pouco disso, né? Por isso que ele flerta tanto com teorias da conspiração. Eu diria que flerta até... Não diria que flerta mais do que a igreja evangélica, eu acho que eles estão pau a pau ali. Mas eu acho que a abordagem, como isso chega dentro da doutrina espírita, é um ponto interessante da gente observar aqui também. E mais uma vez, trabalho. Enquanto trabalho dentro das religiões de matriz afro tem uma conotação de troca de energia, não só troca de energia, mas troca propriamente dita, né? Você está fazendo um trabalho para uma divindade, uma entidade, um guia, que seja, para obter tal coisa. Você está alimentando aquela divindade para obter tal coisa. Então a gente tem essa coisa de troca, e troca justa, obviamente, né? Mas trabalho dentro da doutrina espírita, que coincidentemente também aparece na religião cristã, né? Na religião evangélica, trabalho no sentido de purificação, né? Se quando você morre dentro da religião evangélica e você vai morar no céu, se você for bom o suficiente para isso, obviamente, você vai trabalhar em função do Altíssimo. Você vai entoar louvores, você vai, né, orar e seja.
dentro do kardecismo existe essa função do trabalho, né, que você morre, reencarna, né, e quando você atinge o famoso grau de pureza, você vai trabalhar, né, junto com outros espíritos menos evoluídos. Então, assim, é sempre essa coisa do trabalho para a purificação, né, do trabalho para a libertação. Então, assim, eu acho que a gente já viu isso daí em algum período da história, né, eu acho que eu não preciso me prolongar mais sobre isso. Não há nenhuma situação em que você consiga desfrutar de um ócio, né? Mesmo quando você é um espírito, mesmo quando você é um fluido, não sei se seria essa a palavra exata, mas enfim, quando você é um tipo de fluido fora da matéria, né? Porque aqui a gente obedece, né, a contratos sociais, a contexto social, a modo de produção, e a gente precisa trabalhar. Agora, fora daqui, a gente não consegue nem vislumbrar uma outra sociedade fora da dinâmica do trabalho dentro da religião, que deveria ser o contrário, na verdade, né? Se você não tem mais necessidades básicas como sede, fome e etc., não há necessidade de trabalho, né? Mas não, a ideia do trabalho, ela ainda é perpetuada, né? Então, assim, a gente vê também que isso tem muito da Igreja Católica, né, também, né? A Igreja Católica, ela pontua a preguiça como um pecado capital, né? Justamente para fazer com que as pessoas trabalhem mais. Isso tem um objetivo, né? Isso acabou sendo reproduzido, se espalhando e mudando a sua roupagem, a sua linguagem ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Enquanto o Zé Pilintra sempre canta trabalhar para quê? Antes de aparecer o emoji de piscadinha aí nos comentários, eu quero frisar que toda tradição religiosa, esotérica, mística, o que quer que seja, tem o direito, e em alguma medida também o dever, de olhar para sua própria história, né, com um olhar crítico e revisar os seus elementos que, enfim, são datados, que são problemáticos, que são nocivos, né? Então toda tradição religiosa pode fazer esse movimento de, poxa, dizer que a gente não pode continuar com esse tipo de pensamento, a gente não pode continuar partindo desses pressupostos, a gente não pode continuar dando base para esse tipo de alegação, entende? Só que assim, isso é uma coisa. Outra coisa é dar um tapinha nas costas, né? E dizer, poxa, mas ele era um homem do seu tempo, né? E a vida segue, né? Por quê? Porque esse tipo de atitude, ela simplesmente abafa, né, todo um processo necessário e que basicamente eu acho que qualquer tradição tem que fazer, de olhar para os seus próprios problemas e de verificar se esses problemas não têm alguma relação com alguns elementos estruturais aí da própria fé, da própria doutrina e tudo mais. E repensar esses elementos e fazer o seguinte movimento: como que a gente pode, né, reapresentar isso, remodelar isso de uma forma que isso não sirva como base para esse tipo de alegação, né, para esse tipo de pensamento. Porque assim, não basta dizer, bater o tapinha nas costas e justificar as coisas de o contexto histórico sem, enfim, sem tomar noção de que ideias muito velhas, às vezes, né, voltam. Então a gente tem, por exemplo, toda uma versão recauchutada do darwinismo social retornando aí com outros nomes, né? E outras formas assim de supremacismo velado. Então toda tradição religiosa tem que ficar esperta em relação aos seus próprios problemas, né? E isso não é uma fraqueza, isso é uma força, né? Fraqueza é esse tipo de atitude de tapar o sol com a peneira, né? O primeiro caso foi muito bem já mapeado aí pela Sani, né? Esse caso de condescendência, enfim, que atravessa tanto o registro coletivo como também o registro individual, né? Então vai desde povinhos atrasados, povinhos degenerados, né, tadinhos, né, temos que contribuir para a sua evolução,
até o caso do indivíduo, onde os malucos tentam achar alguma culpa kármica para justificar, sei lá, o fato de uma criança ter nascido com características neuroatípicas, ou ainda transformar isso em algum tipo de grande missão cósmica ou alguma bobeira do tipo, né? Mas o segundo caso é um caso que você olha e, tipo, nitidamente tem esse espírito de adolescente eterno, né? Ou no segundo caso é o guri que leu Nietzsche aos 15 anos, Genealogia da Moral, e ele acha, entendeu, que é um guerreiro da estepe. É um maluco que pratica onanismo vendo aquele trecho do Conan, né? Do cara falando que sua alegria é ver acho que o choro das mulheres e beber sangue ou vinho no crânio dos seus inimigos, ou alguma bobagem besta loira do tipo. Isso que a Sunny falou aí sobre uma hierarquia da pureza, né? Isso daí faz muito sentido, né? Assim, todas as tradições religiosas têm algum conceito de miasma, tem algum conceito sobre a necessidade de purificação, de um trabalho, né, sobre si e tal. Não nesse sentido da lógica do trabalho, né, também que a Sunny apontou, né? Mas enfim, no sentido de uma arte, né, sobre si, né, de depurar determinados elementos, né, de fazer uma escolha de que elementos vão constituir propriamente, né, a sua vida espiritual e tudo mais, né. Mas não é bem esse o ponto dessa lógica, né, que a Sunny descreveu muito bem, né, porque é uma, enfim, né, existe toda uma ideia de uma hierarquia de pureza, né, que corresponde a determinados estados do ser e que também corresponderia, né, por equivalência a determinadas características aí psicofísicas, né, e a gente sabe onde isso leva, né. Engraçado que no esoterismo ocidental, né, você vai ter duas formas distintas de justificar esse tipo de tese, né, de uma hierarquia de povos e de raças que se diferenciam tanto por caracteres psicofísicos como por caracteres de evolução espiritual ou caralho a quatro, né. Você vai ter tanto um evolucionismo, né, uma má interpretação, né, da ideia de evolução darwinista, onde, enfim, se considera que existe uma espécie de progresso evolutivo, né? A Sunny, como bióloga, sabe muito bem que isso é uma bobagem, né? Que, enfim, o movimento evolutivo das espécies não tem uma teleologia tão estrita assim, né? E tão pré-determinada, né? E a gente tem outra que é o involucionismo, né? Que é uma ideia que tem a ver com uma espécie de degeneração da raça primordial, vamos assim dizer, né? Então você tem também uma outra visão que, enfim, né, coloca essa hierarquia fundamentada não num desenvolvimento de capacidades, né, que vão progressivamente se sobrepondo, né, até você chegar numa raça ou numa civilização, né, que as desenvolva plenamente. Não, você tem um outro em que você teria, de certa forma, a humanidade primordial enquanto tal, e você tem um processo de degeneração dessa humanidade primordial, onde alguns, né, dos representantes dessa humanidade primordial continuam mantendo um determinado grau de pureza e de caracteres psicofísicos consistentes com essa pureza, enquanto os outros, de certa forma, se degradam e retornam a um estado animalesco. E quando eu falo retornar a um estado animalesco, não estou falando em um sentido puramente espiritual ou psíquico, eu estou falando de um sentido
físico também, né? Então tem toda uma leva de tradicionalistas, por exemplo, que tentam explicar o Homo erectus, Australopithecus e toda essa galera toda, não como antecessores do homem, né? Mas como desvios da humanidade, que é uma ideia muito louca também. O kardecismo brasileiro, esse espiritismo mesa branca, muito focado no cristianismo, tipicamente brasileiro, tipicamente mineiro, passou por baixo do radar durante décadas. Justamente, acho que uma das chaves que a Sânia falou, essa forma extremamente condescendente de falar, essa comunicação não agressiva, né? Convence muito no Brasil. Sempre repetindo, não só no Brasil, mas aqui a gente está falando de Brasil, né? E convence muito. Culturalmente, essa questão aí do brasileirinho ser um genocida em potencial, com um sorriso aleatório na cara e que fala bem educadinho quando ele tem algum interesse, cara, uma das bases da nossa cultura de picaretagem, como já dissemos várias vezes. Para fazer um exercício aqui de autocrítica, não que esse rolê tenha me enganado. Porém, e eu preciso dizer, um dos podcasts que eu tive que fazer uma espécie de revisionismo foi que lá na primeira temporada eu tinha deixado passar várias coisas extremamente problemáticas e bizarras, né, das falas do próprio Chico Xavier. Eu lembrava que tinha paradas bem pesadas, mas eu fui gravar falando de uma pesquisa que eu fiz exatamente 10 anos antes. E aí eu fui escutar o podcast de um mano que eu infelizmente não vou poder citar quem é, adoraria, porque o podcast é maravilhoso, falando sobre problemas de racismo dentro da doutrina espírita e tal. Porra, cara, me dá tristeza não poder, além da justiça, né, de citar uma fonte, não poder falar um pouco, né, de repente o pessoal escutar um podcast tão bom. E aí alguém me recomendou também, cara, porra, Twitter, né, não me lembro, saí do Twitter há muito tempo, não poder mencionar as pessoas é meio triste. Alguém me recomendou, falou, cara, puta, gostei e tal, mas cara, é um pouco pior ainda do que tu lembra, dá uma escutada nisso aqui. Aí eu, fui escutar, e aí através dos cortes que esse mano botou no podcast, eu fui escutar de novo na íntegra a entrevista do Pinga Fogo, né, a famosa entrevista do Pinga Fogo de 1972, e cara, o que eu lembrava, assim, como questões racialmente problemáticas, não era só problemático, né? Era racismo literal. E é interessante porque eu sempre achei e continuo achando essa entrevista do Chico Xavier uma das coisas mais interessantes, assim, de entrevista que já foram feitas no Brasil. E aqui não tem nada a ver com achar que ele está certo ou errado ou qualquer coisa no meio disso.
Mas, cara, ali tu vê a quantidade de hora de leitura que esse maluco tinha nas costas. Repito isso, o cara usa termos que só foram começar a ser utilizados massivamente mais de 30 anos depois, 40 anos depois. E esse lance que a Sânia fala sobre justificativas para questões aí de nascimentos fora do esperado, né, com criança com alguma condição diferente, ou com alguma deficiência, ou com alguma doença, uma formação. Cara, o Chico Xavier, ele manda literalmente, literal, isso eu lembrava, pessoas que se matam um tiro no peito tendem a nascer com uma patologia chamada tetralogia de Fallot. E, cara, quando eu vi isso, né, cara, não dá pra levar a sério um troço desses, mas eu fiquei fascinado, porque, cara, nós estamos falando de 72 e, mano, o acesso à informação não era mesmo de agora, pelo amor de Deus. O maluco deve ter, cara, o cara devia ler coisa pra caralho, falar com gente pra caralho. O cara era uma esponja, né, de conhecimento, e em algum momento ou ele leu sobre a patologia, ou então algum cardiologista espírita falou para ele, mano, pronto, né? A gente tem ali algo totalmente tirado do cu, mas impressionantemente bem colocado dentro desse tipo de raciocínio e sistema. E mais uma vez a gente tem aí a questão do punitivismo transcendente, né? Maimônides vai definir de forma um tanto arbitrária, porém não por isso menos eficaz, os 8 níveis da Tzedakah. Tzedakah seria algo como justiça divina, mas isso aí aplicado aqui no plano da nossa realidade é basicamente dar ao trem, né? Tem uma palavra para isso que eu odeio do fundo da minha alma, mas que é isso. É isso e a própria religião fala disso, né? Que é a caridade. Então seriam 8 níveis de Tzedakah que uma pessoa pode praticar com relação à outra. Não vou ficar aqui dando toda a lista, né? E é interessante, cara, porque hoje uma leitura, Ramban o Maimônides, né? O Ramban leitura rabínica de lei judaica e até mesmo cabalística central, assim. Não existe história do judaísmo sem ter Ramban no meio. Porém, como eu sempre digo, tudo é passível de discussão e, ainda mais dentro desse rolê aí que basicamente o Talmud são eras e mais eras de discussão. E justamente o nível mais elevado de Tzedakah hoje já é discutido por vertentes mais progressistas, vamos assim dizer, do judaísmo, porque, cara, a impressão que dá é que do 1 ao 7, na real, tu tá sendo muito mais provedor do que o 8, que seria o mais alto. E ali o mais alto tem a ver com tu ou manter uma pessoa até que ela possa se reerguer, o que não soa estranho, mas também fala de facilitar uma grana para essa pessoa e se dá a entender que é um empréstimo a juros, né? E aqui vocês podem fazer a piada
e judeu que vocês quiserem, porque cabe, né, nesse caso. Só que, porra, isso em outro contexto histórico podia fazer muito sentido. Agora, basicamente, o que a gente pode ter é dar brecha para abrir que algum doido de pedra do ancapismo e fã de banco comece a dizer que na realidade não. Na realidade, todo o sistema bancário e todo agiota está praticando o grau mais alto de justiça divina na Terra. Não é isso que está escrito no texto, mas uma leitura superficial, e além do mais que eu acho que dá para questionar hoje no que aconteceu no mundo, como é o mundo hoje, não é isso, né, cara? E esse é um dos perigos do leitor ocasional de assuntos que necessitam um embasamento um pouco maior. Não digo que não estou entrando aqui no papo de leitura ser só para os verdadeiros iniciados. A informação está aí, todo mundo pode ler, mas sempre que algo soar esquisito, é bom, porra, cara, é bom procurar informações colaterais, informações anteriores, esse tipo de coisa. E às vezes não, às vezes é só coisa que não mesmo, né? Como isso. O mundo do doidismo conspiratório, do doidismo quântico, freestyle, tá tão disseminado que não importa o recorte que a gente agarre, a gente vai ver isso aparecer. Então, se a gente coloca o nosso foco em dona de casa que passa tempo demais trabalhando pra caralho pra manter a casa em ordem, os filhos em dia, esse tipo de coisa, mas com o problema vital de muitas vezes ficar mais isolada, não ter tantos contatos por não sair de casa tanto assim com outras pessoas e tal, e achar que a gente pode tender a achar que esse tipo de pensamento, tô vendo muitas donas de casa aí entrando no rolê de conspiranoia. Isso aí é por muito tempo livre, né, digamos assim, entre muitas aspas, e, cara, falta de contato com outras pessoas. Beleza. Aí a gente vai lá e pega um filho da puta que trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, fazendo vários corres, né, o famoso Natural Born Cap. Esse cara é mais conspiratório ainda, né? Aí diz, não, beleza, esse cara aí, ok, ele não tem tempo livre, né, digamos assim, ele está em contato com tudo que é tipo de gente o dia inteiro fazendo correria. Então, mas esse cara aí, mal terminou o segundo grau, né, mas quando terminou, então, isso é ignorância. Aí tu vai lá e vai ver grupo de médico e, cara, tu sempre vai ter os Lair ribeiristas, né? E aí, beleza. Aí tu vai ali e diz, não, isso aí é cara que... isso aí é boomer, ou então médico mais jovem, mas que, burro pra caralho, galera que se formou na faculdade lá de Vassouras, filho de fazendeiro do Goiás, que praticamente comprou o diploma em faculdade do interior, beleza. Mas aí tu vai lá e começa a conhecer maluco que é chefe de serviço em um hospital de referência. E aí tu vê que beleza, esses caras aí, eles, na maioria dos casos, eles até não são irresponsáveis, a maioria dos casos, tá? Já nessa esfera médica. Não estou dizendo que não tenha, né? Mas a maioria não é responsável com lance de vacina e esse tipo de coisa. Mas tu dá uma apertadinha, o cara te lança não. Sabe como é que é, né? O vírus existe. Aí tu já fica mais tranquilo.
Mas isso aí não veio de Deus, né? Isso aí e aí começa, cara, os papos mais loucos, conspiratórios. Então, cara, que a gente pegou a dona de casa, né? Que é uma parte importantíssima da sociedade brasileira. Importantíssima, eu não estou sendo demagogo, tá? A galera tem tempo livre, sim, mas ao mesmo tempo uma função fodida em casa e, cara, que vai te limitando porque simplesmente tu não vai vendo mais gente, né? Vocês sabem do que eu tô falando. A gente passou aqui pelo Natural Born ANCAP, que é o Bora Trabalhar que Foguete Não Tem Ré, que é um maluco que é um gênio para fazer dinheiro, mas não consegue interpretar um texto de 3 linhas e assina o nome quase com o dedão. E aqui a gente passou por uma das profissões mais prestigiadas pela sociedade. Todos unidos por esse pensamento conspiratório e por esse desejo de ser especial, né? Porque no fim das contas, não importa qual é a porra do teu estado social, em que bolha tu tá. Quando tu tá no teu nicho, quando tu tá na tua bolha, uns ganhando mais, uns ganhando menos, uns mais bonitos, uns menos bonitos, mas tu tá meio que igualado pela tua classe, né? Então como é que tu vai se diferenciar? Beleza, pega aí o chefe de serviço aí de, porra, sério, vou chutar aqui qualquer coisa, tá? Pega aí chefe de neurologia do Albert Einstein. Pô, não sei se esse cara é conspiranoico, tá? Não, tô só chutando aqui o que pode ser top do top em medicina no Brasil. Quando ele vai tomar um café ali embaixo do hospital, a galera fala, não, esse é o doutor fulano, a doutora fulana, né, chefe aqui de neurologia, sabe tudo de neuro e tal. Dentro do hospital, dentro dos congressos, beleza, a pessoa é respeitada, mas é meio que um igual, tá ligado? Não é o doutor fulano, é o João, a Marlene, a Clara, tá ligado? Então ali dentro, sim, tu precisa voltar a ser especial, né? Porque parece que as consecuções vitais já não bastam. Embora isso, cara, qualquer ordem iniciática, qualquer ordem esotérica minimamente séria, se é que dá pra botar esotérico e sério na mesma frase, varicista, vai, cara, em primeiro lugar, tentar fazer tu se endireitar no ponto de vista aqui e agora, tá ligado? Qualquer ordem iniciática que quiser começar pela transcendência vai terminar inexoravelmente em um suicídio coletivo, ou então sua principal variável, né? Suicídio coletivo esperando a porra da nave-mãe. Porra, a Sânia falou aí da Operação Prato. Vou ter que repetir de novo isso. Já deve ser o 4º episódio que eu falo desse assunto e vou continuar falando. Operação Prato é um caso fundamental para a gente entender muita coisa sobre o sistema de crenças do brasileiro. Tudo na Operação Prato é simplesmente maravilhoso. Tudo, absolutamente tudo. Você tem todos os elementos, ou boa parte deles. A gente tem personagens literalmente arquetípicos do Brasil. Tem, cara, todo um sistema de mercado envolvido nisso, que só não é mais bem explorado, porque não tem como, né? A fita aconteceu num lugar que é inacessível e longínquo até para quem está lá perto, né?
E, porra, cara, que é espremido até hoje. Cara, que ano foi aquilo? Quase 40 anos depois, 30 e poucos anos depois. Eu já vi aquela entrevista do Coronel Irangê Holanda mais vezes do que eu gostaria de admitir. Mas eu sempre acho que cabe uma próxima vez, sabe? Eu sempre acho que eu deixei passar algum detalhe. Eu sempre acho que em algum momento ele se entrega, que aquilo ali é balela dele. Mas hoje, 2023, no final de julho, eu ainda penso que ele acredita naquilo que ele está falando, ou pelo menos majormente, assim, ele acredita naquilo que ele está falando. É interessante o caso do Irangê, porque, claro, né, depois que tu se aposenta, a gente volta aqui para a questão de querer se sentir especial, ter sido parte de uma grande revelação. Ele mesmo, de certa forma, ele não se coloca como alguém especial, mas ele fala, ele usa termos vinculados a uma grande revelação para a humanidade, onde, claro, ele é um dos profetas, né? Ele não diz isso também, mas, cara, o subtexto tá aí. Mas, cara, a impressão que eu tenho é que, se não integralmente, o Coronel Irangê acreditava muito naquela parada que aconteceu. Alguma coisa eu realmente tendo a pensar que ele viu. O que ele viu aí também já é outra história, né? A gente sabe todas as condições psicológicas que tu tá numa missão dessas, numa outra época, né? Era um outro mundo, isolado pra caralho, já com 1 milhão de histórias escutadas nas costas, né? E lá no final da entrevista dele, ele comenta, não é a primeira vez que alguém já ouviu isso aqui no podcast, vai ficar até saco cheio, porra, de novo esse papo aí, mas é isso aí, né? Lá no final da entrevista, ele manda que ele estava na cama, na casa dele, fazendo um exercício de meditação, segundo ele, relacionado à maçonaria. Cara, já tem mais elementos aí conspiratórios. E, pô, ele sentiu a presença ou escutou alguma coisa. Cara, ele dá todo um relato lá que, cara, eu vou te falar, eu nem acho que ele tá mentindo não, cara. Agora, o que ele teve de novo, alguém propenso, alguém querendo muito passar por um viés de confirmação, ela pode ter tido uma paralisia do sono, de repente ele tinha sempre e decidiu omitir esse dado. Ele pode simplesmente realmente ter conseguido um ótimo nível de maestria meditativa e ter alcançado estados de mente, ou por que não, né, espirituais, um estado ali que coloca ele num outro lugar de frequência cerebral até, e porra, mas não, para ele aquilo ali é a prova cabal que ele foi abduzido. O herói do Brasil, como ele se referia a si mesmo, foi abduzido. Quem mais seria abduzido senão o profeta do provavelmente segundo maior caso ufológico brasileiro, e por muitos anos o maior deles, e para algumas pessoas o maior deles, não é mesmo? Não só pode como deve, né, Peter? Tipo,
pode me corrigir se eu estiver errada, mas as práticas religiosas, elas não estão descoladas do resto, né? Elas pertencem a um contexto, elas pertencem a um lugar, né? No espaço e no tempo, na história, né? Vamos dizer assim. Então, esse tipo de reflexão é importante, né? Deve sempre estar sendo feita, e talvez esse tipo de reflexão talvez seja a causa de tantas ramificações nas práticas religiosas ao longo do tempo, né? Eu acho que os amigos podem até falar sobre isso melhor do que eu, mas hoje nós temos igrejas mais inclusivas, por exemplo, né? Apesar de toda a base que a gente já sabe, temos igrejas que pelo menos se dão ao trabalho de se fingir de progressistas, né? Pelo menos por 2 ou 3 dias. Mas, enfim, assim como as práticas religiosas das religiões de matriz africana que vieram para o Brasil não são as mesmas, originárias da África, né? E ali feito exatamente como era 100, 200 anos atrás. Porque as práticas religiosas, por mais que elas correspondam a um tipo de divindade, a um tipo de messias ou profeta, que seja, as pessoas muitas das vezes elas esquecem isso, né? Elas esquecem do contexto onde elas estão sendo aplicadas, onde elas estão acontecendo, né? A mensagem da Bíblia não é a mesma, né? Isso é meio óbvio, né? Mas a mensagem da Bíblia ela não é a mesma, não só em quesito de tradução, como de interpretação, como de contexto onde ela está sendo aplicada. Aqui a gente vai voltar inapelavelmente à questão da análise dos discursos, porque a mesma palavra aplicada a diferentes religiões vai ter uma conotação completamente diferente. Exemplo, quando nós falamos ou escutamos algo relacionado ao cristianismo primitivo, tô falando pessoas que minimamente têm aí meia dúzia de horas de leitura de religião comparativa, ou que pelo menos se interessem pelo assunto, né? Não estou dizendo o estúdio ok, / emoji de piscadinha, bandeira do Canadá. Não é isso. Estou dizendo que pelo menos tenha algum interesse no assunto. Se é alguém que nunca se interessou por isso, o termo não vai dizer obviamente nada. Mas quando se escuta cristianismo primitivo, o que se pensa? Bom, cristianismo primordial, puro, mais em contato com esse Cristo literal, esse Cristo iluminado, um cristianismo praticado na raiz, antes da intervenção e das politicagens da Igreja Católica Romana, sem uma intervenção de um padre, um papa, uma conexão praticamente direta, quando não direta, com o próprio Filho de Deus, né? Quando a gente escuta ou fala sobre o budismo primitivo, o que a gente pensa? Budismo tibetano, budismo indiano, montanhas, uma conexão mais direta com o avatar Siddhartha Gautama, meditações profundas, estados de espiritual, uma mente muito mais elevados, muito mais genuínos. A gente não está aqui pensando em budismo japonês, budismo zen. Eu gostaria que o Ítalo aportasse algo sobre isso, se ele quiser, e até fizesse correções a algumas pequenas imprecisões que eu devo ter mandado nisso. Só que o que a gente pensa quando surge a frase: as religiões afro são
ainda muito primitivas, né? Porque geralmente tem o ainda na frente. Ou que seja, as religiões afro são muito primitivas. A gente está dizendo que no caso das religiões afro, elas não evoluíram. E dentro desse pensamento de darwinismo metafísico, darwinismo social, darwinismo religioso, a gente está basicamente escutando alguém dizer que as religiões afro são literalmente inferiores. Enquanto toda vez que a gente fala de algo mais primitivo em outras religiões que por razão A, B, C, D gozam de um prestígio social maior dentro de certa passabilidade dentro do sistema vigente, dentro da religião vigente, que é o catolicismo ou é o cristianismo de certa forma. É isso aí que a gente vai ver, né? É mais, existe todo um universo de busca desse cristianismo mais primitivo dentro do cristianismo gnóstico, e provavelmente é a vertente do cristianismo mais interessante. Claro, tem o protestantismo luterano, que tem a inexorável vantagem de organizar Kerkfest, que são festas nos interiores, no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, em que se fecha a cidade durante o final de semana. Todo mundo compra barris de chopp, a prefeitura também aporta ali mais barris de chopp para a galera, e os alemão da cidade aproveitam para se cagar a pau aquele final de semana, né? É um pouco off-topic, mas eu preciso falar sobre isso. O que é um Kerkfest? Um Kerkfest é uma espécie de Oktoberfest da Deep Web, porém comemorado geralmente em setembro. Kerkfest de St. Michael é uma festa da igreja luterana que tem alguns poucos objetivos, porém objetivos muito precisos, muito valiosos para essa comunidade. Em primeiro lugar, é claro, beber sem nenhum tipo de controle entre sexta, sábado e domingo. Isso já é feito normalmente, mas aqui é literalmente sem parar. 2, a polícia faz vista grossa ou simplesmente é retirada das ruas para que os velhos possam saudar bandeiras com águias, durante a cidade, geralmente sem maiores repercussões. Em terceiro lugar, acertar contas de um ano ou mais de rancor guardado, porque diferente do italiano que briga gritando e tá tudo bem, o alemão ele é rancoroso e ele não fala. O alemão ele tem mais problema com se comunicar. Então vou colocar uma situação hipotética, mas eu já vi isso acontecer mais vezes do que eu gostaria de admitir. O Klaus infelizmente aí ele participou aí de um homenagem com a sua própria namorada e com a mulher do Schneider, porque afinal a namorada do Klaus é bissexual e curte a mina do Schneider. E como é que o Klaus não ia passar a vara em duas minas ao mesmo tempo, incluindo a mulher do seu amigo Schneider, não é mesmo? Enquanto isso, sem saber de nada, Schneider está literalmente dropando a irmã e a menor de idade, claro, de 16 anos, do Klaus, e também, eventualmente, uma sobrinha do Klaus, As duas são menores de idade? Pode acreditar que sim. O Klaus também não sabe que a irmã e a sobrinha estão sendo grampeadas pelo
pelo Schneider, né? Só que a cidade é pequena, a cidade é muito pequena, e algum bêbado que frequenta a mesma sede de tiro ao alvo, que não tem tiro ao alvo desde 1974, e bolão, que é uma espécie de boliche primitivo, acaba dando com a língua nos dentes para os dois em momentos separados. Ele não sabe o que está fazendo, pode ter certeza que sabe. Ele quer ver o circo pegando fogo. O que acontece? Ambos sabem desse evento que está acontecendo há mais ou menos 2 anos, em determinado ponto do tempo, mais ou menos por fevereiro de determinado ano. Então eles ficam fevereiro inteiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 8 meses no mínimo, isso quando não mais, guardando rancor. E quando a cerveja passa de certo ponto, para essa lemoada é muita cerveja, algum estupinho ocorre, que geralmente inclui uma frase dita de maneira inapropriada, geralmente em alemão dialetal, ou então toca uma música do Terceira Dimensão que trata de alguma dinâmica de cunho dramático sexual das grotas, que tenha alguma correlação. O pau estoura, os dois se cagam a pau, de tipo parar no pronto-socorro, que isso tem que... o hospital da cidade fica funcionando, né? Sempre tem gente de plantão, porque vai muita gente no hospital, e 2 horas depois voltam ambos, cada um vai para um cantinho ali a festa geralmente é na rua mesmo, cada um vai para o cantinho ali do grupo, e aproximadamente entre 1 e 2 horas depois eles já estão meio que juntos, no mesmo bolinho, bebendo junto de novo. Mas eu falava do cristianismo gnóstico, provavelmente a melhor, ou a vertente, não, melhor é foda, né? A vertente do cristianismo mais interessada em leituras noturnas, né? Em simbolismos alquímicos, nessa Kabbalah cristã que o Peter sempre menciona. E, incrivelmente, o Peter tem bem menos boa vontade com essa Kabbalah cristã do que eu tenho, que depois vai a soma e a subtração entre a Kabbalah original, a judaica, e a cristã vai derivar na Kabbalah hermética, cujo maior representante no Brasil é o Frater. Se você fala o termo cristianismo primitivo, você vai chamar a atenção tanto do crente que, enfim, que vê o processo da reforma como um ato, né, de purificação do cristianismo, de sua degeneração pagã, passando pelo messigélico, que acha que os ebionitas do primeiro século usavam talit, tefilim e vestimentos análogos a de um askenazim russo, até toda uma diversidade aí de neognosticismos que vão de correntes aí relativamente sérias, né? Aquela igreja joanita e tudo mais, que os caras têm lá todo um trabalho com os apócrifos, tem todo assim o interesse lá em, né, debulhar a metafísica valentiniana e o caralho a 4, até bizarrices do estilo Samael a 1 Eor, né? Então, realmente, com um termo você consegue, em cada contexto, de certa forma, né, cada jogo de linguagem religioso, cada framework religioso subdetermina o mesmo conceito de formas muito diversas, né? Porra, não vou falar minha opinião aqui sobre Kabbalah cristã e Kabbalah hermética,
Porque, puta que pariu, capaz do canal cair. Mas, já que você invocou um outro nome maldito, né? Eu acho que vale a pena falar aqui numa ideia muito torta aí do Marcelo Mota, né? Do conceito telêmico de política. Que assim, cara, se eu fosse telemita, eu não ia ficar postando isso na minha página, a página da minha ordem no Facebook, não, tá ligado? Conheço muita gente aí que, enfim, faz parte do rolê 93 e não é filho da puta, né? Mas sempre tem uns, né? E os caras colocaram assim pra todo mundo ver frases do Mota, né? Em relação a esse conceito supostamente telêmico de política, onde o maluco, literalmente, cito, diz que o nível de inteligência de qualquer ser humano é produto da herança genética e não pode ser significativamente aumentado por qualquer processos educacionais conhecidos. Fim de citação e comentário. Porra, maluco. Ideia torta do caralho, né? E numa via completamente diferente, porém, ao fim e ao cabo, buscando sempre as mesmas coisas, tem a galera da via da mão esquerda, né? Do esoterismo da mão esquerda, vamos chamar assim. É como você costuma chamar, vamos utilizar essa terminologia. Então, ali a gente vê diferentes abordagens, mas com alguns problemas em comum. O sujeito muitas vezes está passando por um momento complicadíssimo da vida pessoal, né? Muitas vezes essa pessoa está fodida da cabeça. Aqui vai desde, confusão mental causada por estresse até questões psiquiátricas subdiagnosticadas ou então diagnosticadas, porém pessoa refratária a tratamento, né? Porque tem muito isso no rolê das chamadas enfermidades mentais ou do mundo da saúde mental, se preferirem. E, e o problema do trevosismo, né? Que é um mal, digamos, um mal conceitual do ponto de vista estético e ideológico que o Peter sempre fala. Eu tenho muito mais apreço, inclusive, pela estética mais soft, trevosa, do que o Petra, mas o fato de eu achar interessante não significa que eu não veja todos os problemas relacionados a isso, quando vem, claro, como papel de presente, né, de embalagem de presente de um conteúdo que é mais problemático ainda, né? Então, beleza, a gente tem esse sujeito, essa pessoa, num momento difícil da sua vida, às vezes passando aí por essas questões já mencionadas, e não raras vezes, eu diria que é quase patognomônico, vivendo num cortiço, né? Aí vai lá o camarada, ou a menina, e aí tem gente de todas as idades, né? Eu diria que isso, trevosismo mágico de mão esquerda, eu diria que é uma coisa de gente mais jovem. Depois, com o tempo, isso costuma passar e a pessoa não utiliza de maneira tão aleatória esse tipo de método, a não ser quando julgue muito necessário. Mas tem pessoas com já marmanjo que gostam aí de brincar de pega-pega nos túneis de seta, né? Aí a pessoa vive, como eu disse, num cortiço, 6 caixas de pizza, fazendo aniversário num canto do quarto, né? Criando
vida já, né? O sujeito basicamente está erigindo um golem de mofo, com as resto de pizza podre no quarto, né? Tudo ali num canto, cinzeiro abarrotado, né? Aí o que o sujeito faz? Vamos invocar aqui uma entidade préter-humana. Aí eu pergunto, né? Qual é a possibilidade disso aí acabar bem, né? Aí o sujeito vai ali, nesse ambiente maravilhoso, nesse estado de mente maravilhoso, e decide buscar a solução para os seus problemas através de arcaicos rituais de baixa magia, ou então, isso eu acho mais fascinante ainda, tentar se iluminar através da escuridão, né? Outra coisa que é um paradoxo pateticamente tragicômico é a questão da busca pelo equilíbrio ou pela transcendência, as armadilhas do mundo dual, né? Esse é um trabalho espiritual, mágico, por que não chamá-lo assim, em algumas orientações esotéricas, cara, fundamental, assim, meio que o troço é isonômico, assim, em toda a ordem ocidental, e, cara, em religiões orientais também, né? Eu sei que o que eu vou dizer aqui é uma simplificação até grotesca, mas, cara, o lance do caminho do meio do budismo trata um pouco disso, né? A gente sabe que é bem mais complexo que isso, mas aí a gente vai ter em diferentes ordens, diferentes simbolismos, né? A coluna, metade no branco e metade no preto. A gente vai ter o trabalho da esfinge dentro de algumas ordens iniciáticas, né? Mas o que une o religioso ou esotérico ou iniciado com esses rompantes aí de darwinismo social é que ele é o primeiro a encher a boca para falar sobre a necessidade da transcendência da dualidade, mas é o primeiro a encher um grupo de WhatsApp e conversas do dia a dia com os mais grotescos exageros e generalizações preconceituosas, sem nenhum viés humorístico, né? É sempre o dedo apontado visando o punitivismo, né? Pô, interessante esse apontamento aí, né? Porque se a gente tomar essa divisa aí, né, o caminho da mão direita e da mão esquerda, é possível reconhecer dois tipos aí de racismo espiritualizado, né? Que vão se manifestar nesses dois grupos, né? No primeiro grupo, né, no chamado caminho da mão direita, você vai ter um racismo condescendente, né? Então, tipo Chico Xavier no livro O Caminho da Luz, né? Dizendo lá que os árias, né, quando eles chegaram na Índia e conquistaram, cito, né, os povos de pele escura, descendentes de símios, e implantaram um sistema de castas. O problema do sistema de castas, né, é que ele não foi feito em nome da caridade, né? E caridade, no caso, cito novamente, né, ter uma ação de benevolência e de ajuda, né, em relação aos povos que lhe eram inferiores, né? É interessante que as características de inferioridade são características, e ele frisa isso, né, características tanto psíquicas, né, como físicas, né? A diferença entre os árias, né, e o povo, no caso ele está falando dos dravidianos, né,
que esses povos seriam encontrados no seu caminho, né? E que o grande problema, né, do sistema de caças não foi que ele foi realizado em nome, né, do ódio e não, né, de ajudar, né, esses coitadinhos, né? Então esse tapinha nas costas, né, é o maluco olhando, né, para outros povos, aquele esquema, né, não é tanto o caso do Chico Xavier, né, porque ele segue essa linha mais da linha evolucionista mais reta, mas de outros esoterismos também da mão direita, onde, como eu falei, tem até tanto processo progressista, mas também processos involucionários, né? Então, o cara bater nas costinhas ali de um determinado povo e falar, pô, né, esses aí, né, tadinhos, né, são os resquícios, né, são os resíduos, né, de raças raízes anteriores, né? Poxa, que pena, né? Temos que, né, trabalhar, né, pro seu progresso, né? E, enfim, até uma espécie de darwinismo social randiano que se manifesta em determinadas linhas do caminho da mão esquerda e que, enfim, é uma filho da putagem, assim, aberta, clara e franca, né? Interpretando de forma completamente torta, né, determinados elementos que, poxa, podiam ser lidos de um outro jeito, né? Então, sei lá, cara, tô falando agora pensando diretamente no satanismo laveiano, que é basicamente a Ayn Rand com rituais, né? Que tem toda uma vibe de virgão libertarian, né, antes disso virar moda, e até, enfim, né, nazismo esotérico puro e simples, né, Ordem dos Nove Ângulos e o caralho a quatro, né? E também outras determinadas correntes que, enfim, não são tão nazistas explicitamente, mas que tem essa mesma vibe, essa veneração de um individualismo supremacista e tudo mais, né? O primeiro caso foi muito bem já mapeado aí pela Sunny, né? Esse caso de condescendência, enfim, que atravessa tanto o registro coletivo como também o registro individual, né? Então vai desde povinhos atrasados, povinhos degenerados, né, tadinhos, né, temos que contribuir para a sua evolução, até o caso do indivíduo, onde os malucos tentam achar alguma culpa kármica para justificar, sei lá, o fato de uma criança ter nascido com características neuroatípicas, ou ainda transformar isso em algum tipo de grande missão cósmica, ou alguma bobeira do tipo, né? Mas o segundo caso é um caso que você olha e, tipo, nitidamente tem esse espírito de adolescente eterno, né? Ou no segundo caso é o guri que leu Nietzsche aos 15 anos, Genealogia da Moral, e ele acha, entendeu, que é um guerreiro da estepe. É um maluco que pratica onanismo vendo aquele trecho do Conan, né? Do cara falando que a sua alegria é ver acho que o choro das mulheres e beber sangue ou vinho no crânio dos seus inimigos, ou alguma bobagem besta loira do tipo. E a gente sabe muito bem, né, que geralmente essa galera que pressupõe algum tipo de superioridade inata, de ser um dos poucos escolhidos, porque tem, de certa forma, né, uma série de méritos, né, espirituais ou psicofísicos avançadíssimos, o maluco que vive reclamando de material humano, mas no final das contas não olha pro próprio umbigo, não olha pra própria cara no espelho, né? A gente já sabe que esse maluco aí que tá tão preocupado, né, em estender uma régua para valorar todo mundo a partir de si mesmo, esse é, em geral, o mais limítrofe de todos, né? Não sei se eu já falei isso daqui, né? Mas fazendo uma citação aí do meu camarada Frater Abstro, né? O encontro entre ocultismo e heavy metal
ele tinha que acontecer, né? Ele tinha que acontecer, mas não por causa do capeta, não é por causa da fixação na figura do demônio, não, mas porque os dois grupos superestimam de forma selvagem a sua própria inteligência. Bom, um outro bagulho aí que o negócio da Sunny me lembrou, e que eu devia ter falado lá no episódio da Umbranca, mas não rolou, mas tem a ver com o nosso papo aqui, né? Porque assim, esse tipo de lógica, né, que a Sunny descreveu, né, essa lógica da purificação, né, de uma evolução progressiva, que, enfim, que curiosamente, né, é uma progressão em relação a uma série de valores que tem cor, né? E não estou falando aqui de metáforas, né? Eu estou falando de um sentido realmente literal, né? Esse conjunto de valores, eles são um conjunto de valores de um determinado grupo que tem uma determinada claridade, né, dérmica. E teve um cara que eu conversei e ele falava que a Umbanda tinha determinadas fases, né? Fases evolutivas. A primeira fase seria a fase das manifestações físicas. Então, é interessante o próprio linguajar, né? Não é a época, né? Essas coisas, né, para ele não acontecem mais. Mas para ele houve uma época, né, onde havia manifestações físicas na Umbanda, e era a época onde o Exu cuspia fogo, andava no fogo, onde o Exu tomava um monte de cachaça e de pinga, e quando subia, né, o médium parecia que não tinha tomado nada. Enfim, então era a época em que a Umbanda tinha que provar, né, que os seus ensinamentos eram verdadeiros e factuais, e por isso a gente tinha essas provas físicas, né? E daí numa segunda fase, uma fase onde você não vai ter mais médiums inconscientes, né? Você vai ter um médium consciente ou semiconsciente, e essas manifestações físicas, elas começam a parar, né? E você vai ter, né, segundo ele, né, a gente estaria indo para essa última fase, onde de certa forma o foco vai ser na evolução espiritual e no estudo e no aprofundamento. Então a fase intelectual propriamente da Umbanda, né? Dualismo mente-corpo, né? O corpo animalizado, né, e a mente, né, racional, humana e tudo mais. A gente tem aí, enfim, toda uma linha de progresso que combina muito com o que foi dito, né, de noção de desenvolvimento, né, que implica uma espiritualização e, portanto, uma desmaterialização, né, o fim dos efeitos físicos e tudo mais. E você, cara, você tem também todo um juízo aí oculto de que todas as correntes que não seguem essa abordagem dele são necessariamente menos evoluídas, né? Porque pertencem a fases anteriores, né? Então, é engraçado isso aí, né? E assim, né, cara, o cara ainda pra justificar o papo dele, né? Veio dizer que não, porque nessa última fase a religião, né, ela vai estar destinada a médicos, a advogados, a profissionais liberais bem instruídos e tudo mais, e portanto ela não pode mais, né, se rebaixar a esse nível, né, das primeiras fases. Eu fico pensando, bom, então quer dizer que, enfim, né, o que aconteceu, o que o público das primeiras fases tinha de